Olá, amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Espero que estejam bem. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2026, e estou sentado aqui no meio de Connecticut, à beira do lindo rio Connecticut. E está um dia completamente lindo. Vamos chegar a 27 graus hoje. Então, todo mundo está na rua. Os insetos estão por aí, os esquilos estão por aí, os pássaros estão por aí. Eu até vi a Misty, a gata, e outro amigo felino, porque é essa época do ano. E tudo ganhou vida. Até os pescadores voltaram porque começou a temporada de pesca. Agora há carros ao meu lado. E eu tenho que fazer o meu melhor para me manter focado. Fique focado, Tom. Fique focado porque vocês sabem como eu sou. Vamos ler as Escrituras antes de tratarmos dos assuntos sérios no Oriente Médio. Sempre é importante começar com elas. Eu selecionei essas hoje, começando com uma das minhas favoritas, Isaías 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou com você. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Sim, eu o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita justa. Uau! Salmo 56, versículo 3. Sempre que eu estiver com medo, confiarei em você. Me dá um amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se assuste. Porque o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que vá. Consegue imaginar? Isso também é para nós. Onde quer que você vá, se você pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, se você é filho de Deus, Ele está com você. Se você não é, por favor, continue assistindo a este vídeo, por favor. Você pode ter uma nova vida hoje, neste exato dia. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor seu Deus, tomarei pela sua mão direita e lhe direi, não tema, eu o ajudarei. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está ao meu lado, não temerei. O que pode o homem me fazer? Essas palavras estão falando com você? Espero que sim. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deuteronômio 31, versículo 6. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se assuste diante deles, pois o Senhor, seu Deus, é quem vai com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Quantas vezes isso é dito na palavra de Deus? Ele não o deixará nem abandonará, não tema. Provérbios 29, versículo 25. O medo do homem arma uma armadilha, mas quem confia no Senhor estará seguro. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Sei que isso está tocando alguém aí do outro lado. Deuteronômio 31, versículo 8. E o Senhor, Ele é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará. Não tema, nem se assuste. Vamos a mais um. João 14, verso 1, Jesus diz isso. Não se turbe o seu coração. Você crê em Deus, creia também em mim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Que passagem linda. Servimos a um Deus que nos ama e não deseja que temamos. Ele está conosco o tempo todo. Meu Deus. Certo, então vamos falar sobre o Oriente Médio, já que o mundo está ficando meio louco e estamos nesse suposto período de paz, mas as coisas não parecem boas. Ouviu isso? Isso é um ganso do Canadá. Se for mais de um, chamo de gansos do Canadá, entendeu? O Times of Israel divulgou isso logo antes de eu começar a gravar. O chefe do Mossad, Barnea, disse: nossa missão no Irã não termina até que o regime caia. O Mossad, a agência de inteligência Mossad, operando no coração de Teherã durante a recente campanha dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, segundo o diretor do Mossad, David Barnea, durante a cerimônia do Dia da Lembrança do Holocausto realizada hoje em Israel. Nós fornecemos inteligência precisa para a Força Aérea e atingimos mísseis que ameaçavam Israel, disse ele. Mas nossa missão ainda não foi concluída, acrescentou. Nós não achávamos que essa missão seria concluída imediatamente com o fim das batalhas, mas planejamos intensamente para que nossa campanha continuasse e alcançasse resultados mesmo no período após os ataques em Teherã. A responsabilidade do Mossad nessa questão, ele diz, só terminará quando esse regime radical for substituído. A mudança de regime no Irã, diz Barnea, é nossa missão.
Não vamos ficar de braços cruzados diante de outra ameaça existencial. Então ele diz que isso só acaba quando a gorda do regime cantar. Buba disse o seguinte sobre esse bloqueio que está acontecendo. Ele disse que, de acordo com o CENTCOM, eles começaram a implementar o bloqueio de todo o tráfego marítimo entrando e saindo dos portos iranianos em 13 de abril, ontem às 10 da manhã. O bloqueio será imposto de forma imparcial a embarcações de qualquer país que entrem ou saiam dos portos iranianos. Os Estados Unidos afirmam que não vão impedir a navegação livre no Estreito de Hormuz. O que me chama a atenção, diz Buba, é o quão perto a ilha de Karg está da usina nuclear de Bushehr. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos chegam em 7 a 9 dias, entre 20 e 22 de abril. Uma batalha entre o Irã e os Estados Unidos pela ilha de Karg poderia atingir direta ou indiretamente a usina nuclear de Bushehr. Trump também vai para Israel. Ele já iria de qualquer jeito em 22 de abril para receber um grande prêmio. Eu não sei se ele vai mesmo. Eles dizem que ele vai, mas em meio a uma guerra com o Irã, vamos ver. Sabe de uma coisa? 22 de abril nesses tempos parece tão longe, com tudo o que acontece lá dia após dia. A Rússia ontem começou uma última onda de evacuações da usina nuclear iraniana de Bushehr. Então, o canal Beginning of Sorrows News no Telegram compartilhou isso às 8 da manhã. No horário de Moscou, ontem, segunda-feira, a Rússia iniciou a rotação final de pessoal na usina nuclear de Bushehr, no Irã, com a expectativa de que 108 funcionários deixem o local e 20 permaneçam na instalação. 108 pessoas já estão a caminho de Isfahan. Tudo está ocorrendo como deveria. Ele afirmou que 20 pessoas permanecem na usina. O chefe da filial, adjuntos, segurança e trabalhadores de serviços essenciais responsáveis pela segurança dos equipamentos. Eles ficarão lá. O que vai acontecer lá nos próximos dias ou semanas vai ser muito interessante. Enquanto nós, você e eu, aqueles que pertencem a Jesus, enquanto esperamos por Jesus, porque estamos nos últimos dias esperando que ele arrebate a sua igreja. A Rússia emite um forte aviso a Israel após ataques à usina nuclear de Bushehr, no Irã, que colocaram em risco o pessoal russo. Isso foi há alguns dias quando eles fizeram isso, mas a Rússia não está satisfeita com isso. Você sabe, a China não está satisfeita. O Irã com certeza não está satisfeito. Bubba disse isso no Bubba News. Israel ainda enfrenta seu círculo interno de inimigos. O chefe do Estado-Maior das FDI, Eyal Zemir, diz que a alta prontidão continua em vários frontes, já que Israel está em uma guerra multifrontal sem precedentes que está crescendo, mesmo que o Irã e seus grupos aliados tenham sido significativamente enfraquecidos. Israel sabe o que está por vir. Porque sabe de uma coisa? O Hamas ainda não está se desarmando. Eles já tiveram tempo de paz para construir o necessário, e ainda há o Hezbollah. Eles ainda estão lançando foguetes por lá, e pelo que sei, hoje acontecem as negociações de paz, que vou comentar em 1 minuto. Mas é isso, né? Os Houthis sempre voltam a aparecer. Sua cabecinha Houthi, parece nome de banda. Estão sempre surgindo para fazer ameaças, mas não ouvimos falar deles há uns 7 dias. Então, os Houthis estão meio quietos agora. O presidente Trump alerta que navios iranianos de ataque rápido serão imediatamente eliminados se aproximarem de um bloqueio dos Estados Unidos. Esse foi o post dele na Truth Social publicado ontem. A marinha do Irã está no fundo do mar, completamente destruída, 158 navios. O que não atingimos são um pequeno número do que eles chamam de barcos de ataque rápido, porque não os consideramos uma grande ameaça. Aviso: se qualquer um desses navios chegar perto do nosso bloqueio, será imediatamente eliminado usando o mesmo sistema de destruição que usamos contra os traficantes de drogas no mar. É rápido e brutal, PS. 98,2% das drogas que entram nos Estados Unidos por via marítima foram interrompidas. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Então é isso. Ele está falando sobre os navios de ataque rápido do Irã e ameaçando que eles vão eliminá-los se necessário. Enquanto isso, 121 petroleiros vazios seguem para os Estados Unidos enquanto Trump incentiva países afetados pela interrupção no Estreito de Hormuz a comprarem energia americana. Sim, não é trocadilho, mas há realmente um mar de navios indo em direção aos Estados Unidos agora. 121 desses enormes petroleiros, tempos incríveis em que estamos vivendo. O que mais?
A Guarda Revolucionária do Irã alerta que vai revelar armas e capacidades militares que o inimigo nem imagina, caso a guerra recomece. Eles dizem isso desde o início, mas essas armas mágicas nunca aparecem. Elas simplesmente não aparecem. Então, vamos ver. BRICS News divulgou no Telegram que autoridades dos Estados Unidos avaliam outro encontro presencial com o Irã antes do fim do cessar-fogo. Eles falam sobre outra rodada de conversas. Vamos ver se acontece. J.D. Vance disse que a bola está com o Irã depois que as conversas de paz no Paquistão ficaram paradas no fim de semana. Ele afirmou que o Irã decide os próximos passos no conflito do Oriente Médio e negou que as conversas de paz no Paquistão tenham fracassado. Os comentários de Vance vêm após sua viagem ao Paquistão no fim de semana para negociações presenciais com autoridades iranianas e conversas que, segundo relatos, não produziram avanços. Eu não diria, esta é uma citação do vice-presidente Vance. Não diria apenas que as coisas deram errado, também acho que deram certo. Fizemos muitos progressos, disse ele. Eles vieram em nossa direção, então acho que tivemos bons sinais, mas não foram suficientes. Aí está. Aqui está o que Bubba disse sobre isso. Ele disse, deixando de lado a troca de acusações, ambos confirmam a mesma realidade. As 21 horas trouxeram avanços importantes, mas ainda insuficientes para um acordo. Dito isso, ninguém anuncia progresso em negociações que pretende abandonar. Ambos os lados estão ganhando tempo antes da próxima rodada. Concordo totalmente, é uma matéria falsa. Não vai terminar com acordo de paz, só com o fim da guerra. Esta guerra está acontecendo desde 7 de outubro de 2023 e vai continuar até o dia em que formos levados para casa no arrebatamento. Eu acredito. Acredito que esta guerra leva ao arrebatamento. Ok, com isso, pause o vídeo e vá pegar um lanche para mim. Me traga algo bom hoje, ok? Hoje quero algo simples. Estou com vontade de comer uma rosquinha, mas eu quero uma rosquinha boa. Não quero uma rosquinha ruim, quero uma rosquinha boa. Faz tempo que não como uma rosquinha. E cara, eu gosto daquelas com creme branco dentro. Você já comeu dessas? Temos uma loja de rosquinhas aqui na cidade que eu não frequento porque aquilo vai acabar comigo. O presidente Trump afirmou: os iranianos estão me ligando, querem muito um acordo, mas não podem ter arma nuclear. Nós vamos tirar todo o material nuclear de lá. Ele disse isso ontem. Acho que ele estava fazendo sua coletiva de imprensa com uma sacola do McDonald's na mão, ao lado de uma mulher que parecia ser entregadora do DoorDash ou algo assim. Foi uma coletiva de imprensa interessante. Isso foi logo depois que ele removeu aquela foto blasfema e horrível dele de túnica, parecendo Jesus curando alguém, que realmente deixou a base dele irritada. A maioria de nós, isso deveria ter te deixado irritado, sabe? Mas muita gente está justificando e dizendo que não importa, está tudo bem. Eles vão segui-lo, não importa o que ele faça ou aconteça. Eu o elogio quando ele faz algo bom, e eu o critico quando ele faz uma imagem blasfema como aquela, porque aquilo foi horrível. Mas é isso. O Insider Paper compartilhou isso. O Irã disse ontem, segunda-feira, que poderia suspender o enriquecimento de urânio por até 5 anos e fez essa oferta, mas o governo Trump rejeitou, insistindo em 20 anos, de acordo com 2 altos funcionários iranianos e um funcionário dos Estados Unidos. O Irã queria 5 anos de suspensão do enriquecimento de urânio, enquanto os Estados Unidos queriam 20, entre essas propostas, há 7 anos. Me pergunto quando esse acordo acontecerá. Seria interessante. Embarcação chinesa atravessa o Estreito de Hormuz, desafiando o bloqueio dos Estados Unidos. O petroleiro e navio químico de propriedade chinesa chamado Rich Stari atravessou com sucesso o Estreito de Hormuz esta manhã, apesar do bloqueio dos Estados Unidos. O Rich Stari foi o primeiro navio a cruzar o estreito após o bloqueio dos Estados Unidos na segunda-feira. O navio foi impedido de passar na segunda-feira, mas atravessou na segunda tentativa. Isso saiu pouco antes de eu começar a gravar. O que mais? Hoje eles têm essas reuniões entre Israel e Líbano nos Estados Unidos. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, vai liderar hoje a reunião entre o embaixador israelense e o embaixador libanês. Então é a reunião entre Líbano e Israel, não entre Hezbollah e Israel. Fonte do Departamento de Estado antes da reunião em Washington entre os embaixadores de Israel e Líbano.
Devido às ações imprudentes do Hezbollah, Israel e Líbano conduzem conversas diplomáticas abertas, diretas e de alto nível. A primeira conversa desde 1993 entre Israel e o Líbano, mediada pelos Estados Unidos. Essa conversa vai definir a continuação do diálogo sobre maneiras de garantir a segurança de longo prazo da fronteira norte de Israel e apoiar a determinação do governo libanês de recuperar a plena soberania sobre seu território e sua vida política. Israel está em guerra com o Hezbollah, não com o Líbano, por isso os dois vizinhos podem manter diálogo. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa? Eu não acho. Eu não penso assim porque não acredito que o Hezbollah vá depor as armas. Sabe, eu acho que isso é só mais um espetáculo que estamos assistindo. A gente assiste muitos espetáculos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deve participar da reunião entre os embaixadores de Israel e do Líbano em Washington ainda hoje. Hoje em Israel, comentaram no Telegram que isso é bom para Israel porque Rubio não tolera besteira. Do ponto de vista de Israel, a questão é simples. O Líbano, por tempo demais, abrigou um exército terrorista, o Hezbollah, e permitiu que ele atacasse os vizinhos do Líbano com relativa impunidade. E esse é basicamente o ponto principal, sabe? Eu deveria ter guardado isso para o meu quadro Clown World, mas hoje Israel compartilhou. O primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, diz que o Hezbollah deve se desarmar pelo bem da estabilidade regional. Mas ele parece muito mais incomodado com o fato de Israel ousar tomar uma ação militar contra a ameaça do Hezbollah, uma tentativa clássica de criar uma equivalência moral entre Israel e seus inimigos terroristas. Segundo Starmer, os israelenses deveriam apenas suportar os ataques do Hezbollah, até que as condenações veementes da Europa finalmente convençam o grupo terrorista a se desarmar voluntariamente. Ou o Líbano encontrar coragem para finalmente agir contra o braço do Irã. Perfeitamente colocado, ele disse. Ambos são cenários que qualquer pessoa com algum conhecimento real da situação sabe que nunca vão acontecer. Isso aí. Isso aí. Beleza. Tudo certo, para todos os fãs de I Love Lucy. Chanceler alemão Fred Merz. Não, o nome dele é Friedrich Merz. Ele afirmou ao primeiro-ministro Netanyahu que Israel não deve anexar o coração bíblico da Judéia e Samaria, chamada por eles de Cisjordânia. E então, o ministro das Finanças, Smotrich, respondeu à altura. Ouça isso, ele disse. Os dias em que a Alemanha dizia aos judeus onde eles podem ou não podem viver, acabaram. Uau, foi um verdadeiro mic drop. Bem ali, essa foi a resposta dele para Fred Merz. Fico pensando o que Ethel achou. Isso é só humor de I Love Lucy. Eu amo I Love Lucy. Eu adoro esse programa. Tudo bem. Enfim, o que mais? Depois temos isso. O primeiro-ministro da Espanha, Sánchez, em uma visita à China totalitária, este é um tweet de Abu Ali. O direito internacional é principalmente violado. Ouça, foi o que o primeiro-ministro da Espanha disse na China. O direito internacional é principalmente violado por um país, que é o governo de Israel. Creio que estreitar os laços com a China é do interesse da Espanha e da Europa. Cara, estamos vivendo nos últimos dias, é tudo uma questão de interesse, não existem valores. A Europa está cortejando a China totalitária e atacando o Israel democrático. Exatamente, por sorte. Tente soletrar isso. O que mais? O Hamas faz novas exigências em Gaza nas negociações de paz. O Hamas evita o desarmamento e impõe novas exigências a Israel nas negociações com mediadores egípcios. Tanto os Estados Unidos quanto Israel insistiram que qualquer acordo duradouro deve incluir o Hamas entregando todo o seu arsenal. Uma condição básica que foi incluída no plano de paz para Gaza, que serviu de base para o acordo de cessar-fogo de outubro de 2025, é desarmar. Eles concordaram até dizerem que não iam se desarmar totalmente. Agora afirmam que não vão se desarmar de jeito nenhum. É um mundo de palhaços. Certo. Então ontem isso aconteceu. E quando aconteceu, comecei a receber comentários de pessoas dessa parte do mundo. Um forte terremoto de magnitude 5,5 atingiu o oeste de Nevada, causando tremores intensos em várias comunidades e chegando até partes do norte da Califórnia. O terremoto ocorreu próximo a Silver Springs a pouca profundidade, aumentando o impacto na região. Moradores relataram tremores generalizados,
com algumas áreas registrando níveis de intensidade muito fortes, capazes de causar preocupação, embora avaliações iniciais tenham indicado que não houve feridos graves nem danos significativos. Então isso é uma coisa boa. Alguns comentaristas diziam, aqui estava tremendo, e eles estão em Nevada. Então é isso. Terremotos, nas últimas 24 horas, foram 45 acima de 4.0 e 14 acima de 5.0, então é isso. Agora você está atualizado. Tudo certo? Que tal fazermos uma viagem ao mundo dos palhaços, hein? Você quer vir comigo? Me acompanhe ao mundo dos palhaços. Isso saiu no Futurismo. Recém-formados dizem que a IA está tornando impossível encontrar um emprego. Bem, pessoal, só vai piorar. Odeio dizer isso. Embora ainda se debata se a IA realmente afeta o mercado de trabalho, uma coisa é certa. Recém-formados ingressam em um mercado de trabalho que não tem espaço para eles. Em uma pesquisa realizada pela Gallup nos últimos 3 meses de 2025 impressionantes, ouça isso, 72% dos entrevistados disseram que estavam tendo dificuldade para encontrar um emprego. 72% dos recém-formados. Gillian Frost, estudante de economia quantitativa, com previsão de se formar na Smith College, em Massachusetts, em maio. A estudante do último ano, de 22 anos, contou ao The Guardian que enfrenta dificuldades para conseguir emprego desde setembro. Abre aspas. Todo fim de semana dedico mais de 2 horas às candidaturas, disse ela. Até hoje, já me candidatei a mais de 90 vagas. Fui ignorada por quase 25% delas e rejeitada automaticamente por cerca de 55%. Para cada vaga, especialmente aquelas em empresas maiores que provavelmente usam IA no processo de contratação, é essencial adaptar meu currículo especificamente para aquela vaga e incluir o máximo de palavras-chave possível. Estão usando IA para analisar as candidaturas. Incrível. Eu odeio ter que me preocupar em passar por um teste arbitrário e imprevisível de uma máquina antes que alguém considere minha capacidade humana e o que eu poderia trazer para uma determinada vaga como indivíduo. Sabe de uma coisa? Isso é simplesmente o mundo dos palhaços. Esses jovens, sabe, muitos boomers gostam de dizer, eles não querem trabalhar, eles não querem fazer isso. Eu nem consigo te contar quantas histórias eu ouço de jovens dizendo, eu me candidatei para 100 empregos e ninguém me liga de volta. É muito difícil encontrar um emprego, e aí você consegue um emprego e hoje em dia precisa de 5 rendas para conseguir uma casa. Me desculpe, tenho compaixão por esses jovens. O mundo hoje é muito diferente daquele em que crescemos. Muito, muito diferente nestes últimos dias. É difícil encontrar trabalho, por isso sempre digo às minhas 5 filhas, podem ficar aqui o tempo que quiserem. Sabe, eu não tento expulsá-las. Tipo, me dá um tempo. Me dá um tempo, me deixe em paz, tudo bem. Confira alguns comentários do dia. Adoro esse nome de usuário, Doodle Doot. Tom, eu não consigo acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo, mas não preciso, porque o Senhor sabe e tem tudo sob controle. Que conforto. Amém, irmã. Tenho certeza que isso confortou muitos. Me conforta ouvir isso. Ele está no controle, não precisamos nos preocupar. Sabe, Sal, eu prefiro estar em uma tempestade com Jesus do que em um lugar tranquilo sem ele. Cara, eu digo isso há anos, Sal, concordo. Concordo, eu prefiro atravessar vales segurando as mãos de Jesus do que voar alto no mundo e não ter preocupações ou problemas sem Jesus. Você está certo. Obrigado, Sal. Deidre, Senhor Jesus, Tu és minha fortaleza em toda tempestade, minha paz, meu refúgio e a rocha sobre a qual eu me firmo. E confiarei em Ti, Senhor, e me apoiarei em Ti em tudo enquanto espero que nos leves para casa. Nações surgem e caem, pessoas somem como sombras, mas Tu, Senhor, me mantém seguro no Teu amor. Maranata, família. Voltaremos para casa em breve. Obrigado, irmã. Comentário lindo. Michael, estes são tempos absolutamente incríveis para se viver enquanto testemunhamos o mundo desmoronar ao nosso redor. Deus conhece seu plano e só precisamos confiar nele. Obrigado pela nossa salvação, em nome de Jesus. Amém, irmão. Obrigado. Vamos fazer mais uma. Michele, é muito óbvio para aqueles que estão vigiando e aguardando que nossa bendita esperança cumpra a promessa que ele fez a nós,
que cremos nele e em seu sacrifício perfeito para nos salvar da separação eterna dele e nos manter seguros com ele por toda a eternidade. Que o dia da redenção está se aproximando cada vez mais a cada momento. Acho que você acabou de superar Paulo no comprimento de uma frase. Foi uma boa frase, foi longa. Que todos nós permaneçamos vigilantes e atentos. O normal nunca mais vai voltar. Jesus, nosso Salvador, voltará. Amém, irmã. Obrigado. Eu adorei esse comentário. Quando li isso ontem, pensei, Michele superou Paulo pela frase mais longa. Foi bom. É bom, sabe, Jesus. Espero que você o conheça, pois o tempo está acabando. Estamos vendo tudo se preparar para a tribulação de 7 anos. Estamos vendo indícios apontando para a tribulação de 7 anos. Estamos nos preparando como servos do Senhor para irmos para casa e quero que você vá junto. Se você não conhece Jesus, não acredita ou não tem relacionamento com ele, ou talvez nem saiba se tem, você pode sair deste vídeo sabendo e tendo certeza. Ok, porque eu vou te contar as boas novas, que significa evangelho, que significa boas novas, que significa evangelho, que significa boas novas, eu vou te contar. E então você ficará com a decisão mais importante de toda a sua vida, de longe. Ok, aqui estão as boas novas. Todos temos um problema chamado pecado. Muitos não crentes acham que pecado é algo grave, mas na verdade significa apenas que não somos perfeitos. Significa que tudo o que fazemos fica aquém da glória de Deus. Ok, nós não somos perfeitos. O padrão de Deus é a perfeição. Se quiser ir para o céu sem Jesus, aviso que é impossível, pois seria preciso nunca pecar nenhuma vez. Você já nasceu com natureza pecaminosa, então é quase impossível. Todos pensamos coisas estranhas às vezes e fazemos coisas das quais nos envergonhamos. E sabe, Jesus veio do céu há 2000 anos para nos resgatar desse problema do pecado. E como ele fez isso foi indo para a cruz e derramando seu sangue, porque de acordo com Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue precisa ser derramado. Então Jesus deixou um trono no céu para vir aqui. Ele fez coisas incríveis. Ele curou pessoas. Ele amou as pessoas. Ele ensinou através de parábolas. Mas sabe de uma coisa? Jesus veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para morrer naquela cruz porque ele te ama e me ama tanto que foi para uma cruz sangrenta e morreu, uma morte horrível. Para nós que cremos no sangue expiatório, em sua obra consumada, morte, sepultamento e ressurreição, nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos viver para todo o sempre no céu com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus. Ele quer passar a eternidade conosco, e ele não esperava que nós mudássemos nosso comportamento e fôssemos perfeitos para chegar lá. Não, ele é a nossa perfeição, ele é o que nos torna dignos, ele é o sacrifício, o sangue dele, a fé no sangue dele. Lava nossos pecados e nos deixa brancos como neve. Porque nós não temos a capacidade de chegar nem perto da perfeição, mas o nosso Salvador é perfeito, Jesus. Para ser salvo, basta reconhecer seu problema com o pecado, que exige um pagamento e que Jesus já pagou esse preço com seu sangue. Então, quando você diz, Jesus, eu admito que sou um pecador, eu entendo que esses pecados precisam de pagamento e agora eu sei que o Senhor fez esse pagamento com o seu sangue, o Senhor pagou pelos meus pecados com o seu sangue. Tenho fé nesse sangue, que vai me lavar e me deixar branco como a neve, removendo totalmente o problema do pecado de mim. Eu creio na sua obra consumada na cruz. O Senhor foi pregado na cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador. Agora o Senhor é meu Salvador, Rei e Deus. Deixo minha incredulidade para crer em Ti. E nesse momento de fé você nasce de novo, porque Deus coloca o Espírito Santo em você. Você está salvo, você foi resgatado, redimido, selado, até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Você pode ter uma nova vida hoje. Fique a sós com Jesus, converse e admita que é pecador. É preciso entender que há um problema com o pecado a ser pago. Ao compreender isso e crer, você é salvo. Você crê no sangue expiatório e na obra consumada dele, recebendo nova vida? Cara, eu não trocaria Jesus por nada nesse mundo, sabem, pessoal? Eu já tive tudo o que o mundo tem a oferecer na minha vida, já convivi com pessoas famosas, já tive multidões gritando quando eu tocava música. Um pouco, não grandes multidões, mas multidões. Eu já tive muito do que o mundo tem a oferecer.
Não existe nada como Jesus, nada, todo o resto empalidece em comparação, tudo. Você não quer ser uma daquelas pessoas que ouve as boas novas de que um preço foi pago para que você pudesse passar para sempre no paraíso, no céu. Você não quer ser quem diz não quero isso, não preciso disso? Bem, por quê? Sou uma boa pessoa e acho que, se existir um céu, vou acabar entrando. Não há outro jeito. Ou você entra pelo sangue de Jesus e sua obra consumada, crendo nisso, ou fica eternamente separado dele. Essa é a escolha. É eternidade com Jesus ou eternidade sem Jesus? Bem, talvez eu arrisque e fique com a eternidade sem Jesus. Bem, vejamos. A palavra descreve o inferno como um lugar de choro, lamento e ranger de dentes. É quente e interminável. Você realmente quer passar a eternidade lá? Não precisa. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos, não para você. Mas se você ouvir as boas novas de que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores deixou o céu para vir aqui morrer numa cruz para te salvar, e você diz: "Ah, eu não quero isso, vou esperar por outra coisa." Você vai comparecer diante de Jesus no dia do julgamento e ele vai dizer: "Afaste-se de mim, eu nunca te conheci." Isso é assustador, e para onde você vai depois disso é ainda mais assustador. Não quero que ninguém vá para lá, por isso espalhe o evangelho todos os dias. Não quero que você fique eternamente separado de Jesus. Quero uma grande família no céu. Agora entendi o motivo. É o caminho para a destruição. Eu sei que mais pessoas ouviriam isso e diriam: não, eu não quero isso, do que simplesmente falar com Jesus e aceitar o que está bem na sua frente. Esse presente incrível da salvação, graça e dom não merecido, é assim que somos salvos pela graça, um presente não merecido por meio da fé em Cristo Jesus. Sei que mais pessoas dirão não do que sim, mas ainda preciso proclamar esse evangelho. Eu preciso ouvir isso pessoalmente todos os dias. Eu preciso ouvir. Então, se ninguém mais estiver ouvindo, eu mesmo estou me ouvindo enquanto digo isso. Porque essa salvação, esse evangelho é incrível. Quero isso e tenho, pois é um presente gratuito. Beleza, é isso que eu tinha para vocês hoje. Hoje de manhã, durante minha oração, orei por todos que assistiriam a este vídeo, e o Senhor já sabia que você veria, mesmo antes de eu gravar. Gostando ou não, você foi alvo de oração hoje, então não diga que ninguém orou por você. Se não formos arrebatados hoje, que seria um ótimo dia, mas isso não depende de mim, e sim do Deus Altíssimo. Se não acontecer, espero ver vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.